Olá galera, tudo bom? Meu nome é Felipe Freitas, sou licenciado em Matemática pela UFBA e mestre em Gestão da Educação pela UNEB. E vou apresentar um trabalho para vocês que foi fruto do trabalho de conclusão de curso no meu mestrado na UNEB e teve como parceria a professora doutora Rosane Meire e a professora doutora Oleneva Sanches. Aqui no Vem Brasil eu vou tratar esse trabalho como um relato de experiência. Então ele tem como título uma experiência com educação matemática e a utilização de modelos concretos na formação de professores em exercício. Então, onde ocorreu esse trabalho? Esse trabalho ocorreu no interior da Bahia, interior Valente. Ele ocorreu com professoras que faziam o curso de pedagogia. Então, durante uma matéria de matemática desse curso de pedagogia, com essas professoras que já estavam em exercício. Então, são professoras cursistas. Então, o objetivo geral, a princípio, foi compreender a educação matemática e o que elas compreendiam sobre a educação matemática e modelos concretos. Então, compreender a educação matemática nos anos séries iniciais do fundamental. Então, todas essas professoras cursistas lecionavam nos anos séries iniciais do ensino fundamental e sua relação com os modelos concretos. Então, o que elas compreendiam com modelos concretos e o processo de ensino-aprendizagem que faz parte com a utilização desses modelos concretos. Nosso problema científico era de que forma os professores cursistas do curso, então, no curso de licenciatura em pedagogia de Valente, esse interior da Bahia, compreendiam a educação matemática e os modelos concretos. Então, primeiro a gente analisava de que forma elas compreendiam o modelo concreto no processo de ensino-aprendizagem para os anos séries iniciais, para depois começar a aplicar esses modelos concretos e sugerir que fossem aplicados esses modelos concretos. Então, era uma pesquisa participante. Então, o pesquisador principal era eu e tinha a participação coletiva de todas essas professoras cursivas. Então, o nosso principal referencial teórico, o Biratã D'Ambrosio, Adair Mendes, Roseli Palermo. Então eu utilizei muito o livro de Roseli, O Jogo como Espaço para Pensar, e numa visão um pouco mais filosófica desse processo, a gente utilizou Gadamer. Então, escolhendo o que jogar, meus primeiros passos da educação matemática. Então, nesse momento da apresentação, eu vou contar um pouco da história de como eu comecei a ler sobre educação matemática e como eu comecei a trabalhar com educação matemática. Então, tudo começou com um blog. Então, esse blog é o Matemáticos Educadores, o blog. Então, em parceria com a professora Oleneva. Então, ainda enquanto estudante, eu tive o prazer de ter a professora Oleneva como minha professora. E a gente, com qual participação, tinha um blog, que nesse blog a gente discutia sobre educação matemática. Esse blog acabou gerando algumas oficinas. Então, a gente aplicava algumas oficinas nos colégios estaduais de Salvador. A partir dessas oficinas, eu já, assim que eu terminei minha formação, entrei como professor substituto da UFBA. Então, lecionei nos cursos de pedagogia também e trabalhava um pouco com esses modelos concretos. E após isso, eu ingressei no Gestec UNEB, no mestrado na UNEB. E aí eu conheci a professora Rosane e nós três, como parceria, estamos escrevendo aí esses trabalhos. Esse trabalho também gerou um artigo que foi publicado na SBEM. Vou colocar o link aqui depois para vocês. E aí vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho. Então, esse PAFOL-UNEB, no município de Valente. Então, PAFOL é a formação de professores em exercício, né, da Universidade do Estado da Bahia. Então, todas essas professoras, elas eram professoras em exercício, mas que estavam cursando o curso de pedagogia. Então, qual foi a intenção? Juntar a licenciatura em pedagogia com a educação matemática e aí criar essa pesquisa participante que gerou esse artigo. Então, com as participantes, qual foi a nossa atuação com as participantes? Primeiro, uma apresentação sobre educação matemática e modelos concretos. Então, a gente quis primeiro investigar o que elas compreendiam sobre modelos concretos e educação matemática nesse processo de ensino-aprendizagem, para depois, posteriormente, com a segunda etapa, sugerir alguns temas e que elas possam trabalhar esses modelos concretos.
Então a gente buscou uma criação própria delas, de alguns modelos concretos, a gente vai ver depois alguns desses modelos que foram criados, e com tema sugerido por elas, já que elas já eram professoras em exercício, trabalhavam cursando séries iniciais do ensino fundamental, então já estavam lecionando alguns conteúdos de matemática, então elas mesmas propuseram os temas. Então, para conhecer um pouco mais, então tá aqui, a gente foi feito um artigo científico postado na Sociedade Brasileira de Educação Matemática, SBEM, né, na revista. Então tem aqui o código, o mês, se eu não me engano, foi julho de 2019. Então, mas é fácil, colocando o tema lá, Educação Matemática dos Modelos Concretos na Formação de Professores em Exercício, encontra fácil lá na SBEM. Então quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse trabalho, dá uma lida lá no nosso artigo. Então, alguns dos modelos que foram criados, né? São modelos já conhecidos, alguns não foram criados do zero, alguns que já são trabalhados em comum com outros professores e que elas utilizavam, passaram a conhecer quem não conhecia, e quem conhecia a gente pôde utilizar um pouquinho mais. Então esse modelo é um modelo que trabalha com soma e subtração de números inteiros. Teve um modelo também, a gente trabalhou decomposição de números naturais, então fizemos alguns modelos para trabalhar com decomposição de números naturais, e também fizemos alguns modelos para trabalhar com grandezas e medidas, fração, adição, peso e massa. Então quem quiser conhecer um pouquinho mais, vai lá no artigo, dá uma lida que vai conhecer um pouquinho mais desse trabalho. Então muito obrigado a todos, encontro vocês no Vem Brasil.